Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a fonologia. A fonologia, o que é a fonologia? Dentro da língua portuguesa, a fonologia é o estudo dos sons. Então nós vamos trabalhar com a fonologia. A fonologia é o estudo dos sons. E o que a gente trabalha nos sons? Nós trabalhamos os fonemas. Então, nós vamos trabalhar os fonemas, tá? Os fonemas, nós vamos verificar pela divisão silábica, certo? Então, basicamente, nós vamos trabalhar com os dígrafos, com os encontros vocálicos e com os encontros consonantais, tá? Então, a gente tem aqui os dígrafos, os encontros vocálicos, tá? E os encontros consonantais. Professor, quais são os exemplos de dígrafos, encontros vocálicos e encontros consonantais? Vejamos, quando nós trabalhamos com dígrafo, nós temos também chamado de digrama, é importante a gente colocar isso, porque muitas provas aparece digrama, tá? Então, nós vamos verificar os digramas. E como que a gente faz para verificar os digramas ou dígrafos, né? Nós temos, por exemplo, duas letras compondo um fonema. Então, nós temos aqui duas letras compondo um fonema, tá? E aqui, quais são os exemplos aqui? Por exemplo, nós poderíamos pegar a palavra tanto. Palavra tanto, exemplo de dígrafo, palavra tanto. Esse tan, ele tem um som assim, tanto. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palavras, 5 letras e quantos fonemas? Esse an, ele tem um som de an, tan. Então é a mesma coisa, esse an a gente substitui por an. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 fonemas. Certo? Pegamos outro exemplo aqui de dígrafo. Pegamos a palavra quando. A palavra quando. Vamos pegar aqui a palavra quando. Essa palavra quando, esse quan, é a mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa de eu estar escrevendo assim, ó. Quando. Não é a mesma coisa? Então, o que eu tenho? Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Quantos fonemas? Né? 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Tá? Se a gente pegar a palavra tempo, também é a mesma coisa. Tempo. Então, esse EM, mesma coisa de eu falar assim, ó. Tempo. 1, 2, 3, 4, 5 letras, 4 fonemas. Perfeito? Então, o dígrafo, ele tem essa característica, né, que você pode substituir duas palavras, duas letras por um único fonema, tá? Agora, o encontro consonantal, eu tenho um encontro de duas consoantes sonoras, né? Então, o encontro consonantal, eu tenho duas consoantes sonoras. Beleza? Então, que exemplos que a gente poderia dar aqui de encontro consonantal? A palavra trato, a palavra teste. Se a gente for dividir a palavra trato,
trato. Exemplo 1. Exemplo 2. Teste. Observe, né, que eu tenho aqui encontro consonantal, ó, tá? O S e o T. Quando eu tenho teste, eu tenho encontro de duas consoantes, o S e o T. E na palavra trato, eu tenho encontro de duas consoantes aqui, o T e o R, tá? E professor, e o encontro vocálico? O encontro vocálico são sons de duas ou mais vogais formando o quê? Um fonema, formando uma sequência de uma palavra. Por exemplo, um exemplo aqui seria mamãe. Mãe, né? Outro exemplo que a gente poderia dar de encontro vocálico, coração, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o encontro de duas vogais, o A e o O. Aqui eu tenho o encontro da vogal A com a vogal E. Mamãe, coração, né? Por exemplo, Paraguai. O Paraguai é um tritongo, ó. Tá vendo? Paraguai. Tem trema aqui no U? Não tem trema porque pelo novo acordo ortográfico extinguiu o trema. Então não existe um Paraguai com trema no U. Isso aqui não existe mais, tá, pessoal? Então, mamãe, coração, Paraguai, ciúme, né? Ciúme. Aqui eu tenho o quê? Um hiato, ó. Eu estou separando duas vogais aqui, ó. Tá? Paraguai. Aqui eu tenho três vogais em um único fonema. Aqui eu tenho encontro de duas vogais, o A e o O. Aqui eu tenho duas vogais, o A e o E, né? A palavra poético, né? Eu tenho aqui um hiato também, ó. Eu tenho duas vogais em sílabas diferentes. Então eu tenho um hiato, certo? E a gente vai trabalhar também com a morfologia, a gente vai trabalhar, que é o estudo das formas, né? Nós iremos trabalhar também com a sintaxe, né? Que é o estudo do funcionamento da língua, né? A análise sintática, né? Nós vamos trabalhar com artigos, numerais, verbos, pronomes, né? Adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais, né? Os verbos transicionado, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo de ligação, certo? E agora nós vamos fazer um exercício, beleza? Pessoal, então nós vamos trabalhar com um exercício que é assinale a alternativa cuja letra C, né? Cuja letra da palavra não representa o mesmo fonema representado pela letra C na palavra cometa, né? A palavra cometa, né? Vamos pegar aqui a palavra cometa, né? A palavra cometa, ela é dividida assim, cometa, tá? Cometa, né? Então, ela é uma oxítona paroxítona terminada em A, palavra cometa, né? Então, essa letra C do cometa, tá? É que ele quer nessa questão. Então, na letra A, tá dizendo assim, a palavra recentes. Recentes, tá? Tem a ver com a palavra cometa, com o som da palavra cometa? Cometa, recentes.
Olha aqui, ó. Ó o dígrafo que a gente tem aqui, pessoal. Então, quando eu vou para a letra B, palavra décadas, eu tenho o seguinte: décadas, cometas, décadas. Estão conseguindo entender, pessoal? Agora, na letra C, eu tenho risco. Risco. É o mesmo som da palavra cometa. Cometa, risco. Tá? A palavra acordo na letra D. Acordo. Acordo. Né? Então, esse co é a mesma coisa do cometa. Acordo. Né? Risco. Né? A letra E, comparadas. Comparadas. Olha o com aqui, ó. Cometa, comparadas. Então, qual que é a única alternativa aí que a letra C não representa o mesmo fonema? Só pode ser a letra A. Recentes. Por quê? Eu tenho um dígrafo aqui. Então, recentes. Os centes. Observe que esse EN, ele tem um som de E, de EN. Então, não tem absolutamente nada a ver com a palavra cometa. Então, a resposta é a letra A. Beleza? Porque aqui tem um dígrafo, beleza, pessoal? Agora, na segunda questão, a gente vai trabalhar com a separação silábica, tá? Separação silábica, eu vou pagar aqui da questão número 1. O que a gente tem, pessoal? A gente tem o seguinte: a palavra assinale a alternativa cuja divisão silábica da palavra esteja incorreta. Se eu pego a palavra agente na letra A, é gente. Beleza, tá correto. Tá? Então ele quer a errada. Na letra B, eu pego a palavra eu posso deixar duas consoantes, pessoal, sorrindo. Eu não falo assim, eu não separo assim, duas consoantes eu não separo. Sorrindo. Então, essa que é a errada, tá, pessoal? Vamos ver a letra C, por que que tá certa, tá? Exemplo. Né? Exemplo. Tá certinho, tá, pessoal? Exemplo tá certinho. Então, a letra C tá correta. A letra D. Medalha. Essa aqui tá bem tranquila, ó. Medalha. Certo? Certíssimo. Separado corretamente, né? Medalha. Né? Aonde que é mais forte aqui? Medalha. Então, aqui é uma paroxítona, certo? Exemplo, paroxítona terminado em O, paroxítona terminado em A. Agora aqui, pessoal, eu não posso colocar duas consoantes numa sílaba só. Eu tenho que separar as duas consoantes. Os dois R's aqui eu tenho que separar, ó. Por isso que essa aqui é errada. Mas vamos ver na letra E. Aparelho. Aparelho. Então aqui, ó, aparelho. Então, qual que é mais forte? Esse aqui é uma paroxítona terminada em O. Tá? Tá certinha a divisão silábica aqui. A resposta é a letra B de bola, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar também com a separação silábica. Tá dizendo assim: como se faz a separação em sílaba da palavra antisséptico? Tá? Palavra antisséptico. Vamos analisar essa palavra aqui? Antisséptico.
antisséptico, né? A palavra antisséptico, eu separo de que forma? Antisséptico. Vocês concordam comigo, pessoal? Então, qual que seria a resposta aí? Olha só, na letra A, o que a gente tem? Com 2 S aqui já está errado, tá, pessoal? Isso aqui não pode acontecer, tá? Na letra A, olha só na letra A. 2 S aqui, ó, séptico. Essa aqui, 2 consoantes, eu não posso colocar eu não posso fazer divisão silábica com 2 consoantes, tá? Então a separação silábica está errada na letra A, tá? Na letra B é exatamente aqui, ó, que eu coloquei, ó. Antisséptico. Então a resposta é a letra B. Mas vamos saber por que a letra C, a D e a E estão erradas, tá? Na letra C a gente tem duas consoantes. Antisséptico. Ó, 2 consoantes, já está errado, tá? Na letra D, antes, eu tenho o antisséptico. Então, na letra D também está errado. Por quê? Porque eu não posso colocar antes tudo junto, tá? E na letra E, professor? Na letra E está errado por quê? Porque eu tenho o antisséptico. Aqui eu repito 2 consoantes novamente no sé, tá? No sé isso não pode acontecer. Então a única resposta possível para essa divisão silábica aqui de forma correta é a letra B de bola. Eu separo aqui 2 consoantes, ó. Eu separo 2 S's aqui, 2 consoantes. Aqui eu separo novamente o P e o T, 2 consoantes, beleza? Essa então é a questão 3. Resposta letra B de bola. Muito obrigado.